Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 28. Amém? Todos acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: escolham um cordeiro suficiente para as suas famílias, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhe um feixe de isopo do sangue que estiver na bacia usada para sangrar o animal, e passe o sangue no alto e nas laterais da porta, e que ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para matar os egípcios. Mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre nas casas para matá-los. Portanto, obedeçam essas instruções como lei permanente para vocês e para seus descendentes. E quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continue fazendo essa comemoração. Quando seus filhos lhe perguntarem: que comemoração é esta? E respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isso nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas do Egito e poupou as nossas casas, quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou o Senhor. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Amém, queridos? Aí, se a gente for discorrer, nós vamos buscar muitas coisas sobre como foi instituído a Páscoa, né? E para nós começarmos a Páscoa, não é coelho, não é esse comércio que nós hoje temos visto nos nossos dias, mas a Páscoa é a celebração da ressurreição de quem, irmãos? De Jesus, não é verdade? E também do povo que foi liberto, amém? Quantos aqui não são mais escravos? Amém? O povo estava escravizado no Egito, e Deus foi lá e deu instruções a Moisés, e Moisés resgatou todo esse povo, amém? Mas vamos lá, Cristo, a nossa Páscoa. Na Páscoa os israelitas relembram um modo milagroso, pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, livrando da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus, a sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Assim, a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. Para nós cristãos, a Páscoa é o símbolo da passagem de uma vida de pecado, onde o homem está distante de Deus, para uma nova vida, a presença de Cristo, uma nova vida na presença de Cristo. Nós cristãos também tivemos o nosso dia de libertação, quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Esse texto, se nós olharmos aqui, mais adiante também nós vamos ver algumas coisas. O que Deus mandou o povo fazer? Mandou sacrificar uma o quê? Uma o quê, irmãos? Alguém viu aqui que foi sacrificado algum coelho ali? Não. Para colocar o sangue lá nos umbrais, nas ombreiras, foi sacrificado um cordeiro. O cordeiro poderia ser de qualquer forma, bagunçado, doente, com pereba ou não? Não, tinha que ser um coelho puro, porque ele ia ser imolado, e aquele sangue ia ser colocado naquelas casas com sinal do que? Da aliança que Deus teria com aquele povo. E o anjo da morte passaria naquela noite, e as casas que tivessem com aquela marca do sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não passaria para matar aquele primogênito. Então, eles mataram o cordeiro, celebraram o Senhor, ali juntos com a sua família comeram aquele cordeiro, e foi a última noite que eles estavam passando naquele lugar, porque nunca mais
aquele povo serviria a Faraó. Então Deus deu toda a instrução para Moisés, falou assim: olha, faça assim, assim, do jeito que eu estou falando, a cada família convoca o povo, e faça com que o povo entenda isso. E todos aqueles que entenderam, que aplicaram aquilo que o Senhor tinha mandado, veio o anjo da morte, e ali naquelas casas que estavam com o sangue, foram protegidas. Mas se nós voltar um pouquinho atrás, queridos, os israelitas foi um povo muito sofrido, porque trabalhavam ali, viviam numa opressão muito grande, mas eles começaram a buscar o Senhor. Moisés começou a buscar o Senhor, e aquele clamor daquele povo chegou nos ouvidos de quem? De Deus. E Deus deu essa instrução para que o povo fizesse. Amém? Agora a instituição da Páscoa. O livramento nacional para um povo de Israel, para nós a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mais ainda, essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Historicamente, foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascal que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Agora, e a libertação da escravidão? Como que nós podemos observar isso? Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos. Você já imaginou 430 anos, o povo ali habitando, trabalhando, sofrendo, tendo desgastes, tantas dificuldades? Imagine você. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a nação dominadora. Escravo. Logo, não havia dignidade nacional para o escravo. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu. E aí eu queria ler um texto com os irmãos, voltando aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 6, só para nós entrarmos aqui, 6, versículos 5 e 6, que ele diz o seguinte: agora que ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, atentei para a minha aliança. Portanto, diga a Israel: eu sou o Senhor, e vou libertá-los das cargas da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com o meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Por quê, queridos? Porque a oração do povo estava chegando diante de Deus. Então, do sofrimento, nós podemos ver que o povo aqui estava num período muito grande de sofrimento, de escravidão. E o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Aí é onde Deus começa a falar para que Moisés faça do jeito que Deus mandou, para que as coisas chegassem do jeito que Deus pediu. Agora, a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés. E um novo ano religioso começou. Os israelitas passaram 8 dias comendo pães asmos, sem fermento, o matzah, isto é, fatias de pães asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida, a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes da massa levedar, o que significa a Páscoa naquele momento. Então, algo que aconteceu o quê? Muito rápido, ou seja, Deus falou para o povo foi lá, fez
aquele alimento, eles tinham que comer e já se preparar. Não tinha como carregar mais nenhuma mudança, né? Deus falou naquele momento para o povo: olha, vocês vão ter que comer aí e se preparar, porque daqui a tantas horas nós estamos, zarpando todo mundo. Agora você já imaginou quantas mil pessoas ali saindo daquele lugar, né? Todo mundo se ajeitando, aquela comida rápida, aquele momento rápido, e todo mundo começou a arrumar suas coisas e começou a sair dali. Então a gente vê que a celebração, Deus faz com que o povo ali consome aquele pão rapidamente, amém, sem deixar essa massa, na verdade tinha que ser algo muito rápido, não poderia demorar muito tempo, porque o tempo que Deus estava falando com o povo era um tempo ali rápido, e o povo precisava tomar essa decisão. Agora, o que significa a Páscoa para nós? Primeiro, para os egípcios, o juízo divino sobre o Egito. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a escravidão, ou para a libertação, irmãos. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a sua libertação. Para nós cristãos, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. A Páscoa nos fala do sacrifício de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Então hoje nós não precisamos mais pegar uma ovelha, né, e jogar o sangue dela, passar lá na nossa, lá para que o anjo da morte venha. Nós precisamos fazer isso hoje? Não precisamos mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, do quê? O que João fala, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós celebraremos a Páscoa agora como uma memória, porque o sacrifício agora foi Jesus. O Cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento. Quero ler algo para vocês, para nós entendermos aqui. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão do pecado. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas. Quando Deus libertou o povo, conforme relata Êxodo 12, do 3 ao 10, para oferecer o Cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo. Não poderia haver manchas nem outros defeitos, sem mácula, e plenamente saudável. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então deveria ser um animal limpo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você: como que está o sacrifício que você tem oferecido para Deus nesse dia? Ele é um sacrifício puro, limpo, sem manchas? Porque quando nós olhamos para Jesus, que morreu na cruz, ele foi totalmente puro, limpo, sem mancha, sem pecado. Então, todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é lá no Novo Testamento. Amém? Agora, Jesus e o Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã é um memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era sombra do apresentado no Novo Testamento, desde a fundação do mundo. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Então, celebrar a Páscoa para nós não é celebrar o coelhinho, comprar ovo de Páscoa, não o coelhinho, né? Tem até uma musiquinha: não foi seu coelhinho que morreu em seu lugar, né? Tem uma musiquinha assim, mais ou menos, né? Não foi o coelhinho, né? Não foi o coelhinho que foi pegado sangue lá para colocar lá, mas foi um cordeiro que representava quem? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já no Novo Testamento. Amém? Por isso, então, ao comemorarmos a Páscoa, queridos,
devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para Ele, nossa Páscoa se torna vazia de sentido. Então, esse domingo de Páscoa nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada, queridos. Olha para você agora, quem que poderia perdoar os seus pecados? Que homem poderia ter anulado toda a dívida que era contra você? Jesus fez isso por nós. Ele anulou essa dívida, então nós devemos celebrar essa libertação. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando João ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, ele está dizendo o seguinte para nós, que Jesus morre a nossa morte, nos cobre com o seu sangue, leva resignadamente o nosso sofrimento. Então, é isso que João ele está dizendo quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está escrito eis o coelho, né? Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos resgatou. Então, quando nós olhamos para nós, queridos, nós não conseguiríamos pagar essa dívida. E Deus nos livrou da opressão das mãos de Satanás. Por isso nós devemos celebrar essa Páscoa com alegria no nosso coração. Tanto que quando nós temos a ceia do Senhor, sabe, muitas pessoas faltam. E a ceia é algo tão profundo nas nossas vidas, porque nós relembramos a morte de Jesus na cruz. Nós relembramos a última noite que Jesus esteve com os seus discípulos, e ali nós renovamos a nossa aliança, ali nós lembramos que nós não conseguiríamos pagar aquela dívida, ali nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Sabe, muitas vezes nós não valorizamos isso. É igual a Páscoa, nós achamos que Páscoa é chocolate, que é tudo isso, mas, querido, a Páscoa é libertação, é a ressurreição de Jesus. Se nós formos lá no túmulo de vários homens dessa terra, todos eles, Allan Kardec, Buda, não sei mais quem, você chega lá, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz não sei quem, aqui jaz não sei quem, aqui jaz. Agora quando você chega no túmulo de Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou, querido. Você sabe o que é isso? Muitas vezes nós nem sabemos o que é isso nas nossas vidas. Porque se nós soubéssemos, nós celebraríamos com mais, com alegria intensa no nosso coração a nossa libertação. Porque olha para você, há um tempo atrás você era escravo do diabo, você estava lá no Egito, que era o mundo, mas Jesus foi lá, resgatou você, se entregou pelos seus pecados e hoje você está aqui. Amém? A nossa celebração, a Páscoa passou a ser uma nova festa, já falei sobre isso, né? Que para os cristãos é a passagem dos nossos, a passagem da morte dos nossos pecados para uma vida de santidade em Cristo Jesus. Diga comigo assim: Jesus me salvou. E a Páscoa significa a passagem da morte dos meus pecados para uma vida de santidade em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, quando o João aponta, como eu li para vocês, quando João aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, ele está dizendo isso para nós, que Jesus morre a nossa morte, nos cobre com o seu sangue,
leva resignadamente o nosso sofrimento. Que foi o que Jesus fez. É isso que João, quando falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele está dizendo isso para nós. Olha, esse aí levou os seus pecados. Esse aí é digno da sua adoração. Esse é digno que você mantenha uma vida de santidade. Foi para isso. O sangue do Cordeiro. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro de Gênesis, quando nós, lá no capítulo 3, versículo 21. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando esse destruiu a paz entre Deus e a humanidade. O sacrifício era oferecido para expiação dos pecados do transgressor, em que esse era perdoado, e mediante essa expiação tinha a sua relação com Deus restabelecida. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isso porque o sangue na Bíblia representa a vida, e a do animal derramado no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Nós não precisamos mais matar o animal. Queridos, não precisamos mais derramar o sangue. Jesus derramou o sangue por nós. Amém? A orientação aqui era matar um cordeiro e passar o sangue nas ombreiras e no umbral do porte das casas. Isso serviria como sinal para que quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Mas você sabe uma outra coisa interessante? Que quando vinham as pragas lá no Egito, o povo era atingido, os israelitas, os bois, as coisas que ele tinha. Olha só que interessante. Deus guardava o seu povo porque Deus tinha uma aliança e uma promessa. Então, queridos, Deus vela pela sua palavra. Agora você precisa velar pela palavra de Deus. Você precisa velar por esse sacrifício, precisa valorizar isso que Jesus fez por você. Você sabe o que é isso? Os egípcios ser atingidos nas suas coisas e o povo de Deus ali, Deus preservar o povo, guardando o povo, preparando o povo para algo muito grande. Agora imagine nós, amém? Glória a Deus. Então, o sangue significava isso, né? Era colocado. Então a orientação aqui era matar um cordeiro, passar o sangue nas ombreiras e no umbral das portas das casas. Isso serviria como sinal para que quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado. Lá em 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 7, ele diz assim: mas se estivermos vivendo na luz, como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem que nos purifica de todo o pecado, irmãos? Jesus. Como eu falei aqui, vou repetir para os irmãos, não precisamos matar mais nenhum animal. Hoje nós temos livre acesso, amém? Porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, e o sangue na nova aliança? No Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova, diga assim, da nova aliança. Queridos, era o real Cordeiro, bem como verdadeiro sacerdote, sendo sacrifício e oficiante ao mesmo tempo. Olha que interessante. Era o real Cordeiro. Quem que era o Cordeiro aqui? Jesus. Amém? Bem como verdadeiro sacerdote. Quem era o sacerdote? Jesus. Sendo o sacrifício, quem era o sacrifício? E oficiante ao mesmo tempo, que era o Senhor. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma
que Cristo é o mediador da nova aliança, e mediante o seu sangue, ele redime de modo efetivo ao que crê. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça de Deus. Não precisamos mais de intermediários. Não precisamos mais de intermediário. O Senhor agora é suficiente para nós. Quantos acreditam que o Senhor é suficiente para nós? Amém? Que Ele é o sacrifício agora efetivo. Amém? Que Ele redime de modo efetivo ao que crê. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu esse acesso direto do ser humano ao trono da graça. E autoridade exclusiva a Jesus como único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar intimidade com Deus e anunciar as boas novas dessa aliança. Então, a Páscoa para nós é ressurreição, é celebração, é comunhão, é alegria, é celebração, é paz. Amém? Porque agora, como diz aquela música, eu não sou mais escravo do medo, agora eu sou filho de Deus. E nós precisamos, amados irmãos, entender verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. E lembrarmos desse sacrifício que Ele fez na cruz por nós. E valorizarmos o sangue de Jesus. Amém? A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Conclusão: o sentido da Páscoa atingiu seu significado pleno na crucificação de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O verdadeiro Cordeiro Pascual, esse foi o dia de grande livramento da humanidade, condenada para viver a ira de Deus. Foi a extraordinária ação do amor de Deus, por intermédio do seu Filho unigênito, provendo livramento para os seres humanos. Para nós, os cristãos, a Páscoa representa a liberdade, o recomeço, o perdão, a segunda chance, a nova vida, a alegria, a paz, a comunhão, a vida com Deus e a vida com o nosso próximo. Fala, diga assim comigo: para nós cristãos, a Páscoa representa a liberdade, o recomeço, o perdão, a segunda chance, a nova vida, a alegria, a paz, a comunhão, a vida com Deus e a vida com o nosso próximo. Amém, queridos? Então a Páscoa significa para nós libertação. Amém? Não significa coelhos, não significa todas essas coisas que nós vemos nos nossos dias de hoje, mas significa que Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele vive e virá buscar a sua igreja. Então, quando você estiver ceando ao Senhor nessa igreja, lembre-se do sacrifício que Jesus fez por você. Lembre-se dessa data como uma data importante na sua vida, como uma data mais importante, o dia da sua libertação. O dia em que o Senhor tirou das suas mãos as algemas, tirou de você as correntes que prendiam você e falou para você assim: filho, agora você é livre, agora você é meu filho, agora você pode
fazer o que você quiser, porque agora eu estou com você. Quando eu falando o que quiser, meus amados irmãos, é estar na presença de Deus, é se derramar na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Amém.